é muito forte, gente. A gente precisa voltar um pouco às raízes, para a verdade. Eu estou com vontade de voltar às raízes outra vez. Eu acho que eu vou conseguir, amém? Muito bem, irmãos. Tornai-vos, pois, a abrir as vossas Bíblias Sagradas comigo em 1 João, capítulo de número 2. É muita coisa que Deus está fazendo, amém? Para nós, os pensamentos são que Deus não está realizando. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Amém. 1 João, capítulo 2, versículo 15, está escrito, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? A gente lendo esta passagem, e eu dividi esse texto entre os mundos existentes dentro do homem. Amém? A Bíblia condena quando o homem não consegue se libertar do mundanismo. E ela fala que o mundo se divide, pelo menos, em 3 séries diferenciadas em cada ser humano. A primeira é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Esses 3 elementos não são eternos. Eles não são eternos, mas têm potencialidade de condenar o homem à perdição e perdição eterna. Muitas pessoas acham que por ser o mundo passa, como aqui está escrito, ele acha que porque está passando, então não tem causa e efeito. Mas eu vou dizer para você que mesmo sendo coisas passageiras, tem potencialidade de afastar o homem da eternidade. Por isso que nós cristãos precisamos estar sempre atentos para a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Ouvindo sempre, meditando sempre e arrancando o que não é bom do nosso coração. A malícia, o engano. Amém? As obras da carne, quais são? Algumas pessoas pensam, pastor, quais são as obras da carne para que elas possam me separar do amor de Deus ou da eternidade que Deus tem nos garantido? Se você abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 16, tem uma informação que o crente precisa guardar. Está escrito assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Que lei? A lei das concupiscências. E o que é a concupiscência? Ela é o desejo desenfreado, a vontade ardente, aquilo que te impulsa, ainda que você não queira, você acaba cometendo os atos. A carne, disse Jesus, que é o que é nascido do Espírito, é Espírito, mas o que é nascido da carne, é carne. E Jesus a trata dizendo, a carne é fraca. Ou seja, a carne não quer que o homem se aproxime-se de Deus.
há uma batalha dentro do crente, há uma batalha dentro do homem, há uma batalha dentro de cada ser. E a batalha é o quê? O espírito contra as obras da carne. As obras da carne que são passageiras, mas com o efeito de te afastar da eternidade, é produzida. Vamos lê-la. No capítulo 5, versículo 19, está escrito: porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituições, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Está vendo? Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão quem? O reino de Deus. O cuidado que nós temos que ter de mortificar a nossa carne, de destruir o império da carne e dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Quem produz vida no homem não é a carne do homem. Amém? Quem produz a vida no homem é o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele diz: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei a vós o Consolador. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E qual é a função do Consolador? É convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos dar vazão, maior parte, para o Espírito. O crente é o único que diz ser templo do Espírito. Ele não está errado, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Mas também o crente é o único que tem potencialidade de extinguir a pessoa do Espírito Santo de Deus dentro do seu próprio coração. Nós temos potencialidade de afastar o que é bom e aproximar-se do que é mal, porque a nossa carne não converte. Diga, a nossa carne não converte. Amém? Amém. Nesse item de carne, a carne cobiça contra quem? O Espírito. Amém? Então, o homem que está andando na carne, ele não pode fazer com perfeição a vontade de Deus. Logo, a produtividade desse homem passa da carne para os olhos. Quem já leu sabe, e a Bíblia ensina que os olhos é o quê? É a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Amém? Mas se os teus olhos forem maus, com grande trevas há sobre você. Então os olhos, ele é, amém, a janela da alma do homem. Se nós não cuidarmos dos nossos olhos, e os nossos olhos começarem a dominar, e os olhos dominam. A Bíblia chama de olhos altivos. Amém? Olhos o quê? Altivos. Olhos cobiçosos. Eu tenho na Bíblia Sagrada um homem que, por causa da visão, ele começa a distorcer o que o Espírito tem para ele. Salmo 73. Salmo 73 fala de um homem chamado Asaf. Asaf, ele é um homem que ele tem uma comunhão com Deus. Porém, este homem começa a perder a sensibilidade da comunhão com Deus. Por quê? Porque ele começa a ter uma observação diferenciada do mundo que ele está vivendo. Então, o Salmo 73, eu acredito que este é um salmo que vai falar da importância de cuidarmos daquilo que nós estamos vendo. Amém? Daquilo que nos está dominando as vistas. Sem falar, irmãos, que hoje, cerca de mais ou menos, eu vou falar 80%, estou errado, eu vou falar 98% do tempo do cristão está sendo desperdiçado justamente
por causa dos teus olhos. E vou provar para você. Existe uma arma em nós, chamada tecnologia, criada por nós. Ela tem nos afastado horas, talvez dias, leva semanas. Porque quanto mais você vê, mais deseja ver. O próprio Salomão diz que os olhos não se cansam de enxergar, e isso tem afastado os cristãos da leitura da palavra, da comunhão com o Espírito Santo, porque nesta fonte de informação não só vem coisas que nos faz chorar, como nos traz a verdade, mas também nos traz a mentira, e também nos traz a distração. E quanto mais distração nós olhamos, mais distração queremos. Parece que o nosso cérebro entra numa dormência e aquilo que queremos só embebedarmos desta fonte. E quanto mais o cristão se embebeda desta fonte, mais afastado ele fica de Deus, mais afastado ele fica da comunhão do Espírito. Amém? Apesar de ter coisas necessárias e importantes, eu tenho visto muitos vídeos quando eles vão dar uma ajuda a alguém, pagar uma compra, dar um corte de cabelo, etc. Tal. Mas eu quero dizer para vocês que o que esta mão faz, esta não precisa ficar sabendo. Caridade mostrada é perca de galardão. Você precisa entender isso. Nenhuma caridade que você faça precisa ser retratada. Algumas pessoas dizem, mas eu tenho que divulgar, porque eu divulgo, outras pessoas me ajudam para que esse projeto cresça. Isso é contrário à palavra. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia fala que o que esta mão faz, essa o quê? Não precisa ficar sabendo. Se você fez e logo alguém ficou sabendo, logo você perdeu o seu galardão. Você já recebeu a glória devida dessa obra, que é a glória humana. Amém? Que para nada serve para o plano celestial. Asaf, no capítulo 73 do livro de Salmos, está escrito assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Vou trazer uma informação para você. Deus é bom, diga, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, pastor Solange. Quem está afirmando que Deus é bom não é Asaf. Asaf não conhece Deus. Asaf ouve falar de Deus. Quem conhece a Deus é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é ele que diz que bom é Deus. Quando aquele jovem aproximou-se de Jesus, que tinha muitos bens, e aproximando de Jesus, chamando o bom mestre, Jesus o quê? Lhe parou dizendo, bom é Deus. Então eu sei que Deus é bom, porque o meu Cristo afirmou para mim que Deus é bom, amém? Não é a Asaf que está dizendo que Deus é bom. Quem afirma que Deus é bom é aquele que desceu do céu, amém? Agora, Asaf traz esta informação. Bom é Deus, só que ele fala que Deus é bom com acepção. Se prestar atenção no versículo 1, você vai ver que Asaf fala que bom é Deus para quem? Para o mundo? Hã? Para os limpos de coração. Não é isso? Bom é Deus que para Israel, para com os limpos de coração. Ou seja, Deus é bom com acepção. E a Bíblia ensina que Deus não faz o quê? Acepção. Diga glória a Deus por isso. Então Deus é bom por excelência. Diga, Deus é bom por excelência. Se Deus fazer chover na sua casa, você é justo, não choverá também na casa do ímpio? Então isso prova que Deus é bom. Diga, Deus é bom. É bom em todo tempo. Amém? Então Asaf, ele trata Deus com o sentido dele, com os pensamentos dele. O homem pecador trata Deus como ele tem, como na consciência. Deus é bom apenas para alguém. Deus é bom apenas para que alguém faça para que ele seja bom. Não, Deus é bom, eternamente bom. Livro de João, no capítulo 3, 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Diga glória a Deus por isso. Amar o mundo ali não é esse sistema caído que nós fizemos na leitura. Amém? Amar ao mundo ali são as almas perdidas
que estão no mundo. Agora, Deus não amou só os judeus. Deus amou quem? O mundo, ou seja, todas as almas que aqui existissem, ele o quê? A ama. Aleluia. Mas Asaf, pastor Soares, vai estar trazendo essa informação para nós. E quando ele trata dessa informação, ele diz aqui que verdadeiramente bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração. Isso significa que mesmo depois que ele se levantou da queda que ele teve há dias, eu vou ler agora, quando ele se levanta da queda, ele percebe o quê? Ele percebe que Deus é bom, mas ele é bom para quem pode fazer algo para que ele seja bom. Ele é bom apenas para Israel, porque na imaginação de Asaf, Israel é a escolhida de Deus. Amém? Isso chama-se deturpação do pecado. Está deturbado, sua visão está ofuscada. Ele não consegue perceber que ele está falando aqui é algo grosseiro, porque Deus é bom tanto para o justo como para o ímpio. Qual é a diferença, então? A diferença é que o limpo de coração ou o justo, ele glorifica a Deus por aquilo que Deus faz. E glorifica a Deus por aquilo que Deus o quê? Não faz. E qual é a diferença do ímpio? Ele não consegue glorificar a Deus. Salmo 1 chama o ímpio de moinha que o vento espalha. Está escrito. Salmo 1 fala que o ímpio ele não consegue perseverar na congregação do justo. Aleluia. Então você precisa entender isso em primeiro grau. Você não pode medir a bondade de Deus pela sua mentalidade. O próprio Isaías, ele fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Diga glória a Deus. A gente não pode medir a Deus. Deus não se mede. Há muito tempo nós vemos aí algumas pessoas dizendo uma frase para com a pessoa de Jesus. E a frase é esta: Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quem já ouviu essa frase? Diga amém. Eu já ouvi essa frase, já pregamos sobre essas frases também. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Eu digo para vocês que Jesus Cristo não é essa qualidade ou essa acentuação numérica que os homens estão dizendo. Jesus Cristo é 100% homem, eternamente Deus. Aleluia. Ele não pode ser comparado 100% homem e 100% Deus, porque Deus não pode ser, como fala, colocado em números. Deus é eterno. Diga glória a Deus. Deus é o quê? Eterno. Amém? Um dos atributos de Deus é que Deus é o quê? Eterno. Você, quando Jesus voltar, vai ser imortalizado. Não eterno. Vai ser o quê? Imortalizado. Deus é eterno. Diga glória a Deus. Então, as pessoas, não, Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Não, Jesus Cristo, ele é 100% homem, eternamente Deus para a glória do Pai. O pecado faz isso, ofusca a mente do homem, atrapalha a visão do homem. Asaf está atrapalhado. Mesmo depois da cura, você vai ver que ele não tem uma visão 100% de Deus. Ele não consegue ver Deus como um Deus perfeito. Diga glória a Deus por isso. E por que Asaf está neste mal? E parece até que é o mal deste século. Leamos então o versículo 2. Quanto a mim, ele está confessando, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. Está vendo aí? E ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, será que não? Mais firme está a sua força, será que está? Não se acham em trabalhos como outra gente, será que não? Nem são afadigados como outros homens, será que não? Tudo isso que ele está afirmando dos homens ímpios, você tem que colocar um pontinho de interrogação na sua mentalidade. Porque Asaf está enganado. Ele está andando na concupiscência dos olhos. Ele está contaminado. Amém? E quando o homem está contaminado, ele vê beleza aonde não há o quê? Beleza. Ele vê confiança onde não tem o quê?
confiança, porque o homem nas trevas não pode enxergar. Amém? O homem o quê? Nas trevas não pode enxergar. Por isso que nós vamos estar aqui dando uma outra correção na leitura da seguinte forma. Olha no versículo 6. Pelo que a soberba o cerca como um colar e veste-se de violência como de um adorno. Tá vendo? Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos, está escrito aí, e trata maliciosamente de opressão, fala arrogantemente. Isto é a pessoa do ímpio. Tá? Isso é a pessoa do ímpio. Erguem a sua boca contra os céus, a sua língua percorre a terra. Está vendo aí? Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes espreme. E disse, como sabe Deus? Essa indagação é a indagação do homem nas trevas. Como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Um homem que não tem o Espírito Santo de Deus, ele julga o caráter de Deus. Ele imagina Deus como ele, um personagem fraco e que não sabe o que pode estar acontecendo ao seu redor. Eis que esses são os ímpios, diz ele. Todavia, estão sempre em segurança e se lhe aumenta a riqueza. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Observa, quantos cristãos, eu já ouvi, quantos cristãos, pastora, fala que servir a Deus é coisa vã. Por quê? Porque ele precisa de alguma coisa que ele não a tem e logo ele atira isso no rosto de Deus, dizendo Deus incapaz de fazer. Incapaz de fazê-lo projetar. Então tem gente que blasfema contra Deus sendo crente. Este homem colocou em xeque a vida de santificação que ele tinha por causa da riqueza alheia, por causa da soberba do ímpio, por causa daquilo que ele imaginava, a beleza da impiedade, por causa dos seus olhos. Ele viu e enxergou que aquilo que ele estava projetando, ou seja, a vida de santificação que ele estava arrastando, para nada servia, porque Deus não estava lhe satisfazendo ao que ele olhava ao seu redor e viu o ímpio fazer. Sabe isso aí? Isso chama-se inversão de valores, está invertido. Ele invertiu os valores. Ele não está entendendo que Deus é melhor do que a prata, é melhor do que o ouro. Diga glória a Deus. Ele não está entendendo que uma vida de santificação, pastor Solange, é melhor do que o pão que perece. Amém? Comer da mesa de Deus é melhor do que comer a minha própria mesa, ali, comigo e a minha família. Porque da mesa de Deus é a palavra. Amém? Jesus diz que nós devemos fazer o quê? Não trabalhar pela comida que perece, mas para que permanece, ou seja, a palavra do Senhor. Amém? Então nós olhando para esse homem, ele julga a sua santificação como nada. E por que ele tem essa condição de julgar? Porque ele está infectado. Com que ele está infectado? Com a concupiscência, o quê? Dos olhos. Ele está infectado com a carne, as suas concupiscências. Ele está infectado com a soberba da vida. Então esse homem está verdadeiramente vivendo um mundanismo. E sabe o que é pior da história? Ele está vivendo um mundanismo dentro da igreja. Dentro do convívio religioso. Porque Asaf, ele é um louvorista da casa do Senhor. Ele é um cara que compõe letras. Ele é um rapaz que louva no templo. Ele é um rapaz convidado para louvar nas festas solenes do Senhor. Eu fico olhando esse rapaz e fico pensando quantos cristãos não escrevem letras de músicas embaraçados. Embaraçados com o quê? Com as coisas deste mundo. Escrevem letras que fazem crentes fiéis transbordar de lágrima, chorar. E aí quando você vai apurar a vida dele, ele está completamente no mundo.
Nós tivemos aqui algumas pessoas que estão completamente no mundo, foram cantores, cantaram no nosso meio. Mas a leitura que eu fiz comunga com isso, porque muitos já têm o que se feito anticristo. Está lá na leitura que nós fizemos. Amém? Amém. Saíram de nós, mas não eram de nós. Amém? É isso que tenha sucedido nesses últimos dias. Então Asaf está aqui com um grande mal. E qual é o mal de Asaf? Ele está colocando em xeque o quê? A sua vida espiritual. Aí ele diz assim, ó, pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falaria, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Então é assim, a pessoa imagina, a pessoa pensa, porque é homem, ele é carnal, ele é fraco, amém? Só pode ser fortalecido pelo Espírito Santo. Se o homem não tiver o Espírito Santo de Deus, ele é comprado pela carne, ele é comprado pelas concupiscências, ele faz com que as obras da carne lhe separem da eternidade. De fato isso acontece. Então Asaf ficou perturbado. Quantos crentes perturbados você não vê por aí afora? Perturbado. Perturbado, por que eles estão perturbados? Porque o outro tem e ele não tem. Olha, eu não tenho tudo que eu penso ter, mas eu tenho tudo que eu preciso ter. Isso que é importante. Amém? Eu não tenho tudo, né, que eu acho que eu precisava ter. Eu não tenho. Mas eu tenho tudo que eu preciso ter. Diga glória a Deus. Eu fico satisfeito quando Deus me dá. E fico satisfeito quando aquilo está faltando. É sinal que eu preciso buscar mais a Deus. Diga glória a Deus. E Deus respondeu. É isso que a gente precisa entender. Deus vai estar trabalhando a prol daquilo que você precisa no dia. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã. Ele não te pertence. A oração do Pai Nosso é uma educação cristã. Acho que todo crente precisava memorizar a oração do Pai Nosso todo dia. Quando ele fala que cada dia nos dá o quê? O pão. Pão, irmão, de cada dia. Está sendo pouco demais para esta geração. Eles querem mais. Amém? Eles querem cada vez mais. Por causa do quê? Soberba. A soberba da vida. Vejamos então quanto Asaf se perturbou-se. Diz que ele ficou sobremodo o quê? Perturbado. Quando ele tentou entender essas coisas, ele ficou o quê? Perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Diga glória a Deus. Sabe onde você vai ter as revelações para que você possa se livrar-se da carnalidade? É aqui, no templo do Senhor, lendo a palavra de Deus, orando, buscando a presença de Deus, jejuando, amém? Não é no mundo, não é visualizando pelas redes sociais, não é no mundo se comparando, olha o que fulano tem, eu não tenho, fulano é isso, eu não sou. Irmão, você é o que Deus quer que você seja e tem que estar agradecido por isso. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu estiquei meus dedos para baixo, estiquei meus dedos da mão, estiquei os dedos do pé e falei, estou em pleno funcionamento. Eu vou dar graças a Deus por isso. E imagino quantas pessoas hoje não devem ter levantado e já não estavam mais em perfeitas condições de saúde. Você deve glorificar a Deus por isso. Amém? Você deve dar glória a Deus por isso. Então, eu não sei porquê, mas assim que eu abri o olho, eu mexi as mãos, mexi os pés, e fiz para lá e fiz para cá e falei, graças a Deus, eu estou perfeito, posso levantar glorificando. Porque em paz deitei e em paz levantei, e o Senhor cuidou de mim com Amém? E aqui é interessante entender, porque as pessoas querem achar a compreensão do mundo no mundo. Elas querem entender as coisas espirituais na carne. E no livro de Gálatas, Paulo fala, olha, quem vos vacinou, né? Ó insensato Gálatas, começais, pois, no Espírito, e agora quereis aperfeiçoar na carne? A carne não te traz compreensão das coisas espirituais.
Enquanto você não aprender a mortificar a obra da carne, como Asaf está fazendo, você não pode ter compreensão das coisas espirituais de Deus. Deus quer dar a você visões, não é com seus olhos fechados orando, é com seus olhos abertos. Diga glória a Deus. Deus quer te usar com profecias, Deus quer te usar nas profecias. Diga glória a Deus por isso. Deus quer te dar visões de olho aberto, é olhar e Deus te mostrar. Diga glória a Deus por isso. Ele tem poder para te fazer vaso novo todo dia. Não é, pastor? Deus quer fazer isso. Mas as concupiscências que estão ao nosso redor, às vezes, nos atrapalham demais. Nos agarra. É um pensamento, tá? Não, eu não posso orar meia-noite até 1h da manhã, porque eu tenho que levantar 6h da manhã. Essa juventude que na igreja não vem orar hora nenhuma, não vem orar hora nenhuma. Eles passaram 3 horas dentro de uma sala fechada, escura, sem urinar, sem beber água, sem se arredar do lugar, observando aquilo ali por 3 horas, minha irmã. Não foi 1 hora de culto, não. Foram 3 horas de filme. E eles viram tudo. Enxergaram tudo. Repararam tudo. Mas quando chama para orar, estou cansado. Chama para orar, não posso agora. Chama para dentro do templo de Deus, para Deus lhe revelar. Ah, não. É muito ruim. Ah, eu fico tão cansado. Eu abro a Bíblia e me dá um sono. É assim. Tem quem está com sono, é começar a orar e dar sono. É insônia? Não, é seta maligna. Aí, tá lá, o crente vai ler a Bíblia Sagrada, aí ele abre a Bíblia assim, tá sem sono, ele perdeu o sono. Salmo 70... Oi, já? É sonífero? Hã? E a Bíblia tem que nos trazer vida. A Bíblia é a espada penetrante. Amém? Então, esse homem consegue começar a ter agora, pastor Sônia, o sentido positivo de que o que ele sofria é passageiro, mas estava lhe afastando do eterno. E o que ele faz? Ele vai para a casa de Deus. E ao buscar o reino de Deus, ele começa a entender que Deus fez a casa do ímpio no lodo. Ele começa a ver que não há força no mundo ímpio. Que não há poder no mundo ímpio. Ele começa a desmerecer os primeiros versículos que ele começou a falar. Não há aperto na mão dele. Há aperto sim. E não há só aperto. Há lutas. Há guerras. Tem famílias aí que estão em tempo de matar um outro por causa de heranças. É verdade. Papai tem lá não sei quantos bilhões. Agora é meu, não, agora é meu. E tem gente ameaçando um outro. Hã? Porque o pai vai ver, é também um soberbo e não dividiu entre os filhos a herança e deixou, e agora a patota está aí, matando um outro, né? Indo para juiz. É assim. Morreu, antes de enterrar o cadáver, já está lá o juiz para poder fazer a divisão da herança, e já é madrasta contra a filha, é filho contra a madrasta, é um falando que vai matar o outro, bebeu sangue do canudinho por causa da herança. Herança de coisas passageiras. Eu tenho direito. Primeira coisa que o crente tem que aprender, crente não tem direito. Você perdeu o direito. Diga glória a Deus por isso. Tem muito crente que briga. Não, eu tenho direito. Eu sempre falo, você não tem direito. Primeiro que você está num mundo que não é seu. Você é peregrino aqui. Graças a Deus. Seja bem-vindo, você é peregrino em terra estranha. Diga glória a Deus por isso. Ah, não, eu tenho direito. Não, você não tem direito. Você tem apenas a vida que Deus está te dando. E a qualquer momento, o direito dessa vida já não te pertence mais, porque a chave da vida e da morte está na mão dele. Amém? Amém? Observa só, então nós estamos lendo aqui em 1 João capítulo 2, vamos voltar para lá, que diz: não ameis o mundo. Amar, gente, é se apegar com toda a força. Amar é se apegar o quê? Com toda a força. É o mesmo ímpeto de amar a Deus. Você deve amar a Deus com o quê? Com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua sabedoria. Amém? Assim também o nosso irmão João está descrevendo. Não ameis o mundo não tem mais nada para você.
O mundo não tem o quê? Mais nada para você. Você já passou por lá e viu que este mundo é um mundo falido. Amém? Ele não tem nada para você. Diga glória a Deus. Agora, observa aí, para a gente finalizar, o versículo número 17, que diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que perigo muitos crentes correm. Porque o mundo é passageiro, mas ele é o quê? Ele tem poder de corromper. O mundo é passageiro, a sua obra é passageira, mas tem poder de te afastar da eternidade. Permaneça em Deus. Amém? Amém. Como está escrito aqui, é o que nós temos que viver. A parte B do versículo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Nós iremos permanecer para sempre. Por quê? Porque estamos buscando mortificar a carne e deixar o espírito viver. É fácil, meu irmão? Não é fácil, mas também não é impossível. Amém? Amém. Não é fácil, mas não é o quê? Impossível. Se Jesus viveu no espírito, os seus apóstolos, discípulos que viveram após eles também viveu em espírito. Será possível que nós também não havemos de conseguir viver? Iremos conseguir sim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Até porque o Espírito de Cristo que Ele nos deu não é um Espírito que vai ficar desestimulado porque você errou uma ou duas vezes. Não. Uma vez arrependendo do seu pecado, o Espírito Santo de Deus, ele é possível habitar em você. O Espírito Santo de Deus não visita crente, ele habita. Diga glória a Deus. Ele é assim, o Espírito Santo de Deus visitou fulano de tal. Se visitou é porque ele não é morador. Em mim ele não pode visitar, em mim ele tem que morar. Em você o Espírito Santo de Deus mora. Diga glória a Deus. E é ele que vai testificar que nós vamos estar eternamente e sempre com Deus. Diga glória a Deus. Então você fica com esta palavra no nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai de poder e de glória, graças te damos, Deus eterno e santo, por mais este momento em que o Espírito do Senhor Jeová, aleluia, está sobre a nossa vida. Pai querido e santo, faz a diferença para a nossa alma. Meu Deus, nos dá força para vencermos, Pai querido e santo, esses 3 itens que estão fortemente, às vezes, dentro de cada um. Nós queremos mortificar a carne e as suas concupiscências. Nós não queremos que os nossos olhos nos dominem. Não queremos ser amigo do mundo. Não queremos ser crentes soberbos. Queremos ser crentes livres pelo poder do Espírito Santo. É o Senhor que nos deu o teu Santo Espírito, meu Pai. Ele nos deu e ficará conosco até a consumação dos séculos. Seja conosco, Pai eterno. Seja conosco, leão da tribo de Judá. É o que eu te peço em nome de Jesus. Você diga amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Isso está terminado.